Fala pessoal, mais uma vez aqui a gente está no Prosa de Campeões e agora eu vou bater um papo com um cara que eu tenho muita admiração, gratidão e muita história para contar, ou melhor, muita história para compartilhar, porque a gente vivenciou muitas aventuras, né? Então é o Emanuel, ele vai se apresentar aqui um pouquinho e dizer para vocês que aqui é mais um episódio do Prosa de Campeões, e então a gente está trazendo sempre uma pessoa na qual realmente tem experiência e vivência na área de vendas, B2B, e também que é campeão. Manuel, a bola está contigo. Valeu, Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, quem estiver assistindo a qualquer horário aí. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Como o Carlão falou, a gente já se conhece aí de algumas jornadas, né? E estendeu, inclusive, com um relacionamento muito próximo de amizade, né? Então, eu tenho até o Carlão como mentor, né? Então, acho que tive o prazer aí de ter ele como mentor durante minha trajetória e vai ser bacana compartilhar um pouco com vocês um pouco dessa história. Já me apresentando, né? Meu nome é Emanuel, sou pai do Davi, né? Esposo da Rose, sou nordestino. Hoje eu moro na Paraíba, né? Mas já morei no Rio de Janeiro, Pernambuco, né? A gente já andou bastante o Brasil. E eu sempre trabalhei na área comercial, né? Eu tenho 40 anos, mas eu comecei vendendo, né? Como ambulante aí aos 12 anos de idade, né? Então são quase 28 vendendo alguma coisa. Né? Até gasolina eu já vendi, né? Era frentista, então a gente vendia gasolina. Mas sempre trabalhei na área comercial. Para mim, digo até que meu negócio eu descobri que não é venda, né? Meu negócio é relacionamento. O produto, o fim ali, é o momento que a gente acaba tendo a oportunidade de transacionar, mas o nosso negócio é relacionamento. Então, é muito bom poder estar com vocês agora. Para quem já conhece o Manuel há mais tempo, até antes de eu conhecer, o pessoal localizou uma foto e compartilhou com a gente. O Emanuel já foi loiro, rapaz, já tinha o cabelo colorido, todo visual bem, como é que eu diria, alternativo, né, mano? Né, homem? Então, dizem aí que você tem que ser adaptável, né? Então, a adaptabilidade aí é uma das características de um bom vendedor. Na época, eu morava no Rio de Janeiro, né? Então, já fui camelô no Rio de Janeiro, então lá a gente tinha que se adequar ao meio, né? Então, acabou que, bem jovem, né? Na época, passava máquina no cabelo, ia curtir onda na praia. Então, era o ritmo naquela época, a gente descoloria, né? Então, a gente se adaptava ao modelo. Assim como numa época no interior aqui do Nordeste, na época de vaquejada, tudo, eu usava aquela bota de bico fino, o cinto de fivela aí que a turma de Goiânia também gosta. Então, são várias fases, né, que a gente passa na vida. Então, a gente vai se transformando. É evolução, né? Então, acho que faz parte. Eu conheci o Emanuel de uma forma bem inusitada, né? Na época eu trabalhava numa empresa de tecnologia, tinha um sistema de gestão e surgiu a oportunidade de eu ir para Petrolina fazer uma apresentação para era uma distribuidora de material de construção, mas tinha uma indústria acho que era de porta, não é isso, Emanuel? Uma indústria metalúrgica, né, e artefatos de resina, né? Era uma indústria também para materiais de construção, né? Aí na época foi quando eu fui para lá, para Petrolina. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Emanuel. A conversa foi muito boa. Não sei como é que tá o visual do Emanuel, mas o Emanuel também gosta do rodízio, da picanha, do sushi e tal. Então na época lá, quando a gente se conheceu, aí teve o horário do almoço. Aí ele me levou para um restaurante lá que tinha uma paçocazinha fantástica, que até hoje eu me lembro daquela paçoca. E eu me lembro também de um carro que ele tinha, não sei se ele vai lembrar, um carro da Fiat lá. Como era o nome daquele carro? Que ele é bem alto. É um Fiat Idea. Isso. Rapaz, o Fiat. Quase zero a quilometragem daquele Fiat lá. Rapaz, dava uns 60, cento e tantos mil, era 60 e tantos mil, não me lembro agora. Foi quase 200 mil que eu rodei. Não, mas quando a gente se conheceu, não tava nos 200 mil, não, né? Não, tava. É porque eu não viajava, né, assim, na época depois que comecei a viajar para vender, aí botou ideia na estrada, mas era um carro bom. Rapaz, a gente vai conversar aqui, vai atualizar algumas informações para ver se a memória tá boa. E na época eu conheci o Manuel como cliente, né? A gente fez uma demonstração para ele. Ele estava avaliando o nosso sistema e outras empresas de mercado.
E a gente conseguiu ter uma liga muito legal, assim, deu muita liga assim na afinidade e tal, e ficou uma amizade muito positiva, muito boa. Fechamos com a empresa, né? E eu vou resumir só essa parte e depois eu vou passar a bola para você, Manuel. E depois ele comentou comigo que a esposa dele é, é irmã do dono da distribuidora. São dois irmãos, né? E ela, que é a esposa do Emanuel, é irmã. Aí eu até brinquei com ele, ei rapaz, então você é sócio também, né? Assim, aí ele até brincou, rapaz, marido não é sócio não. Marido não é sócio. Não é, você falou assim, marido não é parente não, então imagina sócio. Então tá bom, então a gente não vai falar mais sobre dessa maneira. Mas ficou uma amizade muito, muito boa. Depois a gente teve a oportunidade de que parece que os irmãos, você me ajuda aí, mano, essa memória tá boa. Os irmãos decidiram se separar, um ficar com a indústria e outro ficar com a distribuição. Foi isso? Isso Não é mesmo. isso? Aí, como você tem um relacionamento muito positivo com os dois, né? Naturalmente com a irmã deles, né? Que é a sua esposa até hoje, a Rose, manda um abração para ela aí e pro Davizinho. Davi tá com quantos anos agora? Tá com 5, vou fazer 6. Nossa, então já Mês que faz um vem. bom tempo. Depois a gente conta um pouquinho da história, porque Davi é adotado e tem um desafio aí também para conseguir, né, a adoção, mas isso foi um desafio muito bom de ser superado, de ser conquistado. Então, o que acontece? O É isso aí. Emanuel estava buscando se recolocar no mercado, tinha implantado o sistema lá, o Emanuel ficou à frente da implantação, não foi, homem? Tinha um cara de TI e você era da área Exatamente. comercial, né? E na época teve eu tinha que montar uma equipe comercial. Na época eu vendia, mas não tinha equipe de venda. E quando o Barros, que era o diretor comercial, sugeriu que a gente montasse a equipe de venda, eu morava em Fortaleza, Emanuel ficava em Petrolina e eu tinha que montar um time para atender a região Nordeste. E a gente começou a conversar, né? Ele tinha recebido uma proposta para trabalhar numa distribuidora que eu tinha vendido o sistema também. Lembra disso, André? Lembro, a história foi parecida, né? É, quando o Emanuel fala que é Nós dois fomos parecida, clientes, né? porque eu trabalhei numa distribuidora em que eu saí da empresa porque os irmãos também decidiram se separar e eu optei por sair para manter um bom relacionamento com os dois irmãos, né? E Emanuel, naturalmente, como era cunhado dos dois também, se ficasse com um ou com o outro, de uma certa forma, poderia criar algum ruído. Aí foi quando a gente fez o processo seletivo do Emanuel. Na época, eu acho que já era com Ademar, né? Já era com Demas, né? O diretor? Já foi quando o Ademar começou a gestão dele, né? A frente Isso. comercial lá. Depois a gente vai convidar o Ademar para participar aqui do Prosa de Campeões, que aquele ali também, sem dúvida, tem muita história boa para contar, de muita superação desde a juventude dele. Eu ainda me lembro de um cliente nosso, Emanuel, do Edivaldo Embalagens, que fica lá em Sergipe. Aí toda vez que a gente ia Isso. para o evento, né, para APAS ou para ABAD, né, que é as grandes feiras do segmento, só tem hoje a APAS. Aí ele olhava pro Demas, né, Ademar, o nome dele. O Ademar ele não tem um dedinho, esse dedo polegar. Aí o Edivaldo, bem brincalhão, ele chegava perto, chegava pro Ademar de longe e fazia assim, Ademar! Aí fazia assim, ó, pra ver se ele cumprimentava, né? O Ademar respondia dessa forma aqui, era bem engraçado a afinidade, né? Mas assim, no caso, quando surgiu a oportunidade de a gente ter que montar uma equipe, eu falei pro Demas para contratar os candidatos, né? Vai ter um cara que a gente vai poder bater um papo também, que é o Giovanni, que é o que ele atuava na região norte, né? E o Emanuel na região nordeste. Eu disse assim, contrate um cara lá do nordeste. O nome dele é Emanuel. Aí o Demas disse assim, cara, tem que participar do processo seletivo. Eu não, pode contratar. Cara, é porque tem uma regra, então não, pode ficar tranquilo que esse aí a gente assina embaixo. Aí o processo de contratação do Emanuel foi assim, homem? Consegue detalhar um pouquinho mais aí como é que foi? Então, foi realmente assim, e eu penso que se tivesse sido um processo seletivo, acho que eu tinha sido barrado logo no começo. Na época, em 2010, eu não tinha ensino superior. Na verdade, vim concluir esse ano, em 2021. E
não entendia muito de tecnologia, né? Não tinha nenhuma formação de tecnologia, tinha muita prática comercial e conhecimento operacional, né? Mas eu acho que como o Carlão me conheceu, né? Ele meio que avalizou ali as nossas competências, né? E acreditou no potencial, né? Então, isso também faz diferença, principalmente para recrutadores e tudo, né? E tanta gente boa também buscando uma colocação. Nem sempre todos aqueles requisitos que a gente espera, né? Talvez você não encontre todos e talvez a pessoa desenvolva ou até entregue mais do que você esperava. Então, eu tive essa oportunidade de ser indicado pelo Carlão, né? E o Ademar, ainda meio desconfiado, me ligou, né? Mas peraí, o que você está fazendo? Você está estudando? Na época eu estava estudando na universidade lá em Petrolina, Federal, e eu falei, cara, estou à disposição, posso viajar, posso mudar, né? Assim, abrir a tudo, né? Inclusive, fui para ganhar menos também, né? Então, mas eu sabia do potencial que tinha. Então, assim, realmente foi um processo rápido, né? E bem efetivo na recomendação, né? Então, acho que foi mais uma das coisas que eu agradeço aí, a oportunidade de ter pessoas no nosso caminho, na nossa jornada, para nos apoiar, né? Então, acho que foi um passo bem legal e importante, obviamente, para a minha trajetória, né? O processo seletivo na época, né, só para recapitular, eu nunca tinha vendido nada, já contei isso em outros momentos, né? E quando eu fui fazer a primeira demonstração, ela foi tão traumática que esse cliente nunca comprou até hoje, né? Eu só não vou dizer o nome da empresa aqui, mas quem quiser depois pergunta e eu respondo no privado, né? Mas nunca comprou até hoje. A empresa foi adquirida pela maior empresa de tecnologia da América Latina e mesmo com essa empresa sendo a maior, e a turma já foi lá e ele ainda nunca comprou. Então isso foi um processo bem traumático, confesso a você, mas ali foi um dia do chega, né? Eu tomei a decisão de dizer assim, olha, o que é que eu vou fazer na minha vida e não dá para brincar mais de viver, né? Foi quando eu comprei um livro de vendas por R$ 39, no cartão de crédito do meu pai, parcelado em 3 vezes, com juros, li o livro em 3 dias para fazer uma demonstração. E uma das coisas que mais se você me permitir relembrar aqui, que mais me motivou foi o porquê, né? Eu queria ter uma vida melhor, queria ter independência financeira, poder, queria poder me casar, queria poder ter filhos, queria poder ter liberdade de escolha. O Emmanuel lembra disso, poder olhar o cardápio pelo lado direito, né? Para quem não entende, o lado direito é onde só tem um preço, né? Primeiro você olha o preço, se der dentro do seu orçamento, você olha para o lado esquerdo. Meu prazer era poder olhar pelo lado esquerdo, né? Sem me preocupar com o preço. E quando surgiu essa oportunidade de ficar à frente de um time de vendas, eu também nunca tinha gerenciado nada. Eu já estava trazendo resultado para a empresa, né? Como vendedor, superando meta e tal. Na época, quem era o diretor comercial era o Barros. É um cara que eu tenho muita gratidão também. Eu vou ter a oportunidade de convidá-lo para participar aqui. Eu tenho ele como irmão, né? Eu tenho um irmão de sangue, meu irmão Sérgio, que está em Fortaleza, e tenho um irmão que eu considero também o Barros, que ele me deu a oportunidade também para trabalhar na empresa que nós conhecemos. Né? Então, no caso, quando surgiu essa oportunidade de ficar à frente de um time comercial, como eu nunca tinha gerenciado ninguém, eu fui comprar um livro de gestão, também tinha que ler muito rápido e muitas coisas era muito técnico, né? Muito processual e tal, que é importante, é necessário. Mas eu disse assim, o que é que eu preciso fazer para a gente montar um time rápido e eficiente? Então eu me pautei com pessoas que têm vontade de melhorar de vida, né? Pessoas que querem crescer e conseguir realizar seus sonhos. Então eu me lembro lá do Emmanuel com Fiat Idea. Era um verde, eu vou dizer assim, um verde, eu não sei se era verde, se era prata, se era cinza, porque em Petrolina na época lá estava bem empoeirado. Então ele era meio degradê, né? Não era, Emanuel? Era um verdinho claro ali, um verdinho. Verdinho Um verde bem claro. claro. Aí eu tive a oportunidade de conversar com o Emanuel falando. Cheio de parcela para pagar, cheio de Isso. parcela. Você me comentou que tinha a parcela para pagar do Fiat Idea e tinha um apartamento junto com a Rose de não sei se era cento e poucos mil, uma coisa assim, que você tinha umas parcelas para pagar, um negócio assim. Era ou não era? Rapaz, só tinha parcela, né? Parcela não faltava, não. Entendeu? Eu acho que O era um carro foi um apartamento. consórcio. Ah.
O carro foi o consórcio, né? E o apartamento também foi o financiamento de 15 anos. Então, eu não ganhava mal, né, na distribuidora, mas, óbvio, a perspectiva era um tanto limitada. E quando eu vi a oportunidade, né, que o Carlão me apresentou tudo, cara, Carlão, eu quero um negócio assim, parecido com isso aí que você está fazendo. Então, assim, vamos. Eu lembro que na época eu fui ganhar menos da metade do que eu ganhava na distribuidora, como fixo, né? Mas tinha um variável com potencial, na época, sem teto. E aí eu falei, cara, eu quero 10K aí, isso em 2010, né? Falei, 10K para mim tá legal. E aí eu falei, tem como, né? É possível, porque uma coisa é você querer, outra coisa é ser impossível, né? E sempre você falou que existe, às vezes a meta não tem meta impossível, né? Pode ser o prazo, Exatamente. mas em algum momento você atinge, né? Então, parecia ser impossível na entrada, mas já tinha histórico, né? Já tinha um track record aí até seu. Eu falei, pô, o Carlão já chegou lá, é só seguir a mesma trilha, né? Tentar ir no mesmo ritmo, né? Então, não é à toa que a turma até brincava que eu era Carlinho, né? Eu falei, Era. não, vamos copiar o Carlão aqui, que se o Carlão tá dando resultado, não vamos reinventar a roda, não. O Axon, né, que a gente fez um bate-papo na outra vez, ele comentou, não sei se foi com você, eu acredito que tenha sido. Ele disse que não, vamos criar o nosso jeito. Aí foi visitar uns 2 clientes ou 3, parece que teve não, 1 ou 2 clientes, aí foi usar uma técnica, não deu muito certo. Aí vocês olharam pro outro e assim, rapaz, vamos voltar pro que estava acontecendo. Aí pro que dá dando certo, aí vocês foram no cliente, eu acho que do Rio Grande do Norte. Aí vocês fecharam, disse assim, rapaz, não vamos reinventar a roda não, vamos manter o ritmo. E depois ele falou, não, depois que você começa a trazer resultado, aí você vai criando o seu jeito, né? Vai criando o seu tempero, vai personalizando, porque você vai criando o seu próprio estilo, né? Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção, né? Não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso pro Emanuel, foi o brilho nos olhos de querer melhorar de vida, né? Sempre um pouco da história de superação, né? A gente veio de família humilde. Eu assisti uma live de um amigo meu, ele fala assim, a gente é vira-lata, né? A gente não veio da elite, né? A gente veio das limitações. Então, quando você me falou um pouco aí da limitação, né? Na época que você morava no Rio de Janeiro, vendia embalagem, né? Vendia embalagem e tal. E falou dos desafios que você tinha. Disse assim, cara, esse cara tem a mesma dor e se ele tiver o mesmo porquê, a gente vai conseguir, né, fazer uma trajetória muito positiva no que a gente deseja, né, conquistar. E tem uma história, eu não sei se a Emanuel sabe dessa história, eu acho que eu contei para você. O Emanuel morava em Petrolina, mas a família dele é de uma cidade chamada, pelo menos a família da esposa dele, né, e tal, é de uma cidade chamada Esperança, na Paraíba, né? Não é isso, Emanuel? A minha família também, né? Sua Minha família é de lá família também, também. né? Esperança fica a quantos quilômetros de Campina Grande? 25 quilômetros. 25 quilômetros. Então, na época, quando eu fui para Campina Grande, eu fui numa empresa em Esperança para fazer uma venda, né? Para fazer uma demonstração. Nós fechamos com essa empresa, se eu não me engano, uma das maiores da região. Quando eu falo maior da região, não é maior de Esperança, é maior do Nordeste, e quem sabe até de outras regiões, né? Muito grande, do segmento de material de construção. E tem uma outra empresa também muito forte lá na região, né? E parece que uma parte do parentesco da família da esposa do Emanuel tem um vínculo, não sei se é um parente distante, uma coisa assim. Você lembra disso, homem? Na verdade, eram os primos, né? Os primos da minha esposa e primos até dos meus cunhados que eu trabalhava lá, que também era material de construção, né? Então, Então, eles eram concorrentes de um cliente da época, cliente nosso, né? Cliente que você fechou, né? Então, só para compartilhar, Emanuel morava em Petrolina, a família dele é de Esperança, a família da esposa também é de Esperança. Fechamos com um grande cliente lá de Esperança e essa outra empresa tem parentesco com a família da esposa do Emanuel. E quando a gente fechou
a parceria, Manuel se tornou comercial da nossa operação, ele foi apresentar os clientes, a gente foi apresentar ele aos clientes, né, e às empresas que a gente estava em negociação. Aí teve quando a gente foi na empresa que era cliente, aí ele falou que era filho da terra e tal, e existe uma certa, não vou dizer medo, um certo, como é que eu diria para você? Imagina que uma empresa tem um marido e um casal trabalham em empresas concorrentes. Será que isso não poderia criar uma certa, né, insegurança, né, de compartilhar informações, mesmo que seja no dia a dia, não que seja proposital? Então, essa informação chegou de uma maneira em que a diretoria chegou para mim e fez assim: Carlos, você acha que vale a pena a gente continuar com um profissional que tem um parentesco com outra empresa e tal? Eu disse assim, eu acho que antes de tudo tem que ser profissional, né? Então, como ele morava em Petrolina, não tinha nada a ver com cliente e tal, aquela coisa toda, o pessoal, rapaz, não é melhor fazer o desligamento e tal? Eu disse, não, eu assino embaixo, porque se der algum problema, eu já tinha no processo seletivo, né? Que assumia o processo seletivo e dizia assim, cara, se assina mesmo, não, fica junto. E isso também, o Espírito Santo, Deus acompanhando a gente, né, em toda essa jornada, dizia assim, não, o cara sempre foi íntegro, ético, nunca vi nada que desabonasse a conduta dele, e não é à toa que por muitos anos foi campeão de venda, né, trouxe muitos resultados, primeiramente para ele, para a família dele, para a empresa também, e a gente vai contar um pouquinho dessa história. Aí o Emanuel foi trabalhar na área de vendas, agora só que não vendia mais produto físico, né, tinha que vender um produto intangível, vender software, né? Atender empresas para adquirir um produto que não dá para mensurar, né? Não dá para sentir, não dá para vamos dizer assim, comparar, né? Um carro que você compara com outro e assim por diante. Mas qual foi esse desafio? Você enfrentou algum desafio? Compartilha com a gente o que você vendia produto, né? Você vendia para empresas, para consumidor final, mas você vendia produto, né? No caso, você foi vender serviço. Qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar naquela época, naquela transição? Assim, na verdade, uma das coisas que eu também carrego e acredito, né, pegando um pouco do que você já falou, isso eu só vim perceber anos depois, inclusive depois de vender software, né? Que eu vim perceber o seguinte, fazendo uma reflexão do meu passado, tudo tem sido consequência das influências que eu tive e das escolhas, né? Então, eu acredito que isso se aplica, talvez seja uma lei universal, né? A gente é influenciado, a gente não consegue controlar todas as influências, mas a gente seleciona, né? Tem influência que a gente não controla, mas a escolha é nossa. Então, essa reflexão veio porque, desde o começo, né, quando eu decidi vender ambulante, trabalhar como balconista, depois ser frentista, ser vendedor de atacado, eu fui fazendo escolhas por influências. Muitas delas eu não sabia como é que seria o próximo passo, então eu não sabia como era ser ambulante. Eu via os outros fazendo. Eu não sabia como é que era ser balconista, meu primeiro emprego, carteira assinada, com 14 anos. Eu fui ver como é que os outros faziam ao meu redor, né? Frentista, né? Eu já botei álcool em carro a gasolina, já derramei combustível, né, pela boca ali do tanque e, tipo, aprendi com os colegas, vendo os outros fazerem ali, né? Sabia onde é que abria o carro, né? Tinha Del Rey que era atrás da placa, você tinha que baixar a placa para poder botar Opala também, Opala também. Opala antigo tem isso também. Fusca, pô, não sabia onde é que abria o negócio do Fusca lá, que o abriu o combustível do Fusca. Aí porta-malas, você vai né, o aprendendo. capô, né? Aí depois fui ser vendedor externo. Pô, não sabia como é que era sair na rua, tirar pedido, talão, aquela coisa toda. E assim foi, mesmo sendo produtos, muito, né, partiu do exemplo, né, das influências de quem já performava, quem dava resultado. Eu falei, pô, deixa eu ver quem é que está se dando bem nisso aqui, deixa eu fazer, no mínimo, parecido, né? Então, foi dessa forma. E aí, quando eu fui vender software, né, vender serviço, vender um produto intangível, primeiro que eu assisti apresentações de várias empresas quando eu era cliente, então, e de várias soluções, na verdade, ERP, força de venda, né, sistemas de telecomunicação em geral. Eu assisti a apresentação de gente vendendo serviço. Então,
é muito mais fácil do que a gente pensa. Assim. Quando eu digo mais fácil, poxa, a gente também é consumidor, a gente está do outro lado. Então, perceba ou tenta enxergar quem te atende ou em que momento você está sendo atendido por algum desses produtos ou serviços, né? Seja um plano de saúde, seja uma linha telefônica, sei lá. E aí eu era cliente, né? Eu tinha a visão de cliente, de aquisição, de tomada de decisão, de seleção, né? Eu não sistematizei tudo isso, mas eu tinha essa experiência, né? E aí eu vi a apresentação do Carlão, foi a que mais a gente gostou, foi a que a gente fechou, né? Na época. Então, e aí, claro, você compara, né, a performance de cada profissional, você compara o que ele apresenta, os benefícios, a forma como ele conduz. Então, tudo isso, obviamente, eu internalizei, né? E eu, gostei do Carlão, gostei do que ele ofereceu, da forma de condução dele. Então, ali passou a ser minha base de referência que aquele método dava certo, porque deu certo para a gente, né? A gente escolheu. Eu acabei recomendando ele para outros clientes também, que também fecharam. Então, eu falei, o cara, o mesmo que ele fez com a gente, ele está fazendo com os outros. E os outros ficaram bem satisfeitos. Então, eu já tinha meio que uma referência do que não fazer também, porque teve caras que realmente não foram legais. E aí, quando... Eu entendo que diga o primeiro cliente que nunca fechou até hoje, eu entendo exatamente que você está falando isso, porque realmente faz muita diferença, mas é isso mesmo. E às vezes é o dia que o cara não está bem, o cara não se preparou, tem vários fatores aí. O Carlão, naquele momento, passou a ser referência para mim de como vender, porque eu comprei dele. Os outros tinham caras muito bons, tinham ferramentas boas, mas no conjunto o Carlão foi o melhor. E aí eu tinha comparação para fazer, pouca, né? E do ponto de vista de cliente. E aí eu tinha a experiência do cliente também, a dor, né? Os dramas que o cliente vive, aquela coisa toda. Então, na grande maioria, tudo que eu tentava oferecer, e olha que eu vendi, né, desde pasta de dente, a combustível, material de construção, porque tudo a gente compra, né? De alguma maneira a gente compra material de construção, você compra um combustível, você compra um alimento. Então, meio que tudo aquilo eu tinha experiência. Software acho que eu nunca tinha comprado, né? Pelo menos que eu lembre, mas pode ser que eu já tenha comprado, não lembrava. Aliás, comprei como empresa. E aí, eu falei, cara, eu tenho que agora aprimorar, né? E a gente foi para um workshop, eu me lembro que o Carlão falou, você tem, né? Tem potencial para vender, né? Pelo que eu conhecia, como eu falava, aquela coisa toda, e a necessidade e vontade também. E aí a gente teve um treinamento, né? Então, primeiro, eu acho que você tem que ter um ponto de referência, você tem que ter uma referência, né? Se for algo que não seja totalmente inovador, diferente, cara, aprende com os melhores, né? Até os melhores de outros segmentos. Tenta pegar o melhor do atendimento em outro lugar, ou outra experiência que você teve, como é que você pode aplicar isso em outra experiência, né? Porque é muito é muito atendimento, é muito relacionamento, né? Venda acaba que é isso. E aí, para mim, Carlão passou a ser referência, comparei com outros, peguei as experiências anteriores, porque foi uma vantagem também eu ter tido a experiência de vendedor de atacado, porque eu ia acabar falando com esse público. Eu acabei tendo experiência de varejo, né, tanto de embalagem como alimentar e material de construção, que eu acabei também explorando isso, né? E aí, quando a gente passou a ter treinamento, eu digo que o maior desafio foi que quando a gente foi para um workshop e a turma começou a apresentar, o workshop foi o primeiro treinamento que a gente teve na empresa, lá em 2010, se não me engano, se não falha a memória, foi ali dia 1º de fevereiro de 2010, foi quando eu entrei, né, naquela empresa. E aí a gente foi para Goiânia, reuniu o time todo, gente do Brasil todo, e caras muito, né, assim, bem conceituados, né, pessoas com mestrado na área de tecnologia, matemática, Nordestino fala assim com muito pedigree, né? Com pedigree, né? E aí eu falei, cara, eu vim lá do interior do Nordeste, né, sem ensino superior, às vezes a gente também, às vezes, eu acho que a gente subestima a gente mesmo, né? A turma fala que é esqueci como é que chama, é como se fosse um complexo de inferioridade, né? Então a gente se acha inferior. E eu falei assim, cara, quanto tubarão, cara. Eu aqui uma sardinha. E os caras falando um negócio em inglês, né? Lead, prospect, forecast, pipeline. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar lá para a turma do sertão e vou falar isso, né?
Porque o Carlão, na época, não falou isso pra gente, né? Ele não usou essa linguagem difícil para vender. E aí eu falei, cara, vou ter que quebrar essa barreira, porque não sei se eu vou dar conta. Então, assim, eu acho que o primeiro passo ali foi quebrar esse complexo, né? Que, na verdade, eu acho já é de mim, né? A turma muito fala, né? Que é o lance de você se adaptar, e eu sou um camaleão, né? Pinto o cabelo se for necessário e tudo. Eu falei, não, bicho, vou ter que me adaptar aqui, deixa eu anotar essas palavras aqui, né? E até hoje, cara, quando eu escuto uma palavra, anoto o Google, pronúncia, o que significa, e aí eu tenho para esclarecer. Manuel, deixa eu ver se eu troco de internet mais aqui. Deixa eu só ver se eu troco de internet, termos, porque né? o som tá cortando um pouquinho. Peraí, só um minutinho, peraí. Segura aí, peraí. Vamos lá, vamos ver se melhorou agora aqui. Tá bom. A internet estava oscilando, vamos eu acho que primeira coisa, né, tem livros aí que falam disso hoje, né? É engraçado que tudo que se fala, alguém, na verdade, já viveu, hoje está documentando algo que a gente já experimentou, né? Quando fala do mindset lá, o mindset fixo de crescimento, né? Eu sempre tive um mindset de crescimento. Quando eu falo mindset de crescimento, porque eu lembro que eu carregava caixa lá num Ceasa, eu vi os caras com a pastinha, né? Tirando pedido, carrão, tal. Eu falei, bicho, eu quero esse negócio aí para mim. Não sei como é que é não, como é que eu vou fazer, mas eu quero, né? Se alguém está fazendo. E o vender software, pô, o cara sabe vender, sabe falar, demonstra, agrega valor, vou aprender, né? Então, se tem alguém fazendo, alguém já aprendeu, já asfaltou, né? Esse caminho já está aberto, é muito mais fácil. Então, cara, para mim a base pega a referência de quem já sabe, né? Muitos dos desafios que você vai enfrentar, essa pessoa já enfrentou, ou as pessoas enfrentaram. Hoje está muito mais fácil até de adquirir conhecimento, como a gente está fazendo agora. Na época não tinha. Acho que em 2010 não dava para botar no YouTube, né? Venda de software e tal. Não tinha muito conteúdo naquela época. É verdade. Então, é você olhar onde é que você precisa melhorar e, de fato, explorar aquilo que você é bom, né? Tem coisa que você precisa melhorar? Sim. Mas, por exemplo, eu digo que acho que o que mais fez diferença assim, no meu êxito ali inicial, né? Além da confiança e tudo, credibilidade, foi o conhecimento e experiência que eu tinha como cliente. Então, isso eu já saí na frente, né? O jeito de tratar o cliente, né? A gente conseguir ser semelhante a ele, né? A questão do rapport, muita coisa se fala espelho e tudo, é você tratar o cliente como era um cliente da região. Eu sabia como lidar, sabia os termos, conhecia a região, ficava tudo mais fácil. Então, aquilo que eu não sabia era desenvolver. Então, assim, por mais que a gente tenha competências a melhorar, explora ainda mais o que você é bom, tira o proveito disso. E aí, eu lembro também que eu tinha uma rede de relacionamento com distribuidoras enorme, porque eu conhecia os concorrentes, conhecia as empresas que esses concorrentes atendiam, né? Eu conhecia meus concorrentes que acabaram virando meus clientes, clientes que eu abasteci o carro, que eu fui frentista, viraram meus clientes depois porque tinham empresas e eu conhecia eles há anos, né? Então, assim, tira proveito do que você já sabe. E se você não sabe, cola em quem sabe, busca aprender, né? Hoje eu percebo que não tem, como até você falava, não tem meta impossível, cara. Tem um tempo. Então você vai ter que buscar recursos, pessoas, treinar, né? Então, para mim, o que eu achava que era, naquele tempo, os termos, né? Com pouco tempo eu já vi que não era. Depois de um pouco tempo que eu comecei a fazer as coisas, eu percebi que seguir um método era um desafio. Depois eu percebi que gerir melhor meu tempo era um desafio. Depois eu percebi que aprender mais sobre várias outras coisas, né? Não só a venda em si, a métodos, mas até economia, investimentos, lazer, esporte, viagens, também faziam parte do repertório, né? E não é só aprender, também é realizar, né? Porque só ficar aprendendo, só lendo cardápio, a gente não mata fome, né? A turma diz. Isso é verdade, então, isso é verdade. Eu acho que é um momento inicial, é uma barreira que acho que toda mudança ou todo desafio novo, você vê ali um problema, mas certamente alguém já resolveu, né? Então, é um ponto de partida. Que dica você daria, Manuel, assim, para o cara que está querendo entrar no segmento de vendas, mais especificamente B2B, né? Empresa vendendo para outra empresa.
Que dica você dá para quem está entrando? Depois a gente vai falar, né, para quem já está num outro nível, mas para quem está entrando, qual é a dica que você passa? Então, assim, eu diria que qualquer tipo de venda, né, é muito mais difícil quando você vende uma coisa que você talvez não tenha acesso, né? Então, sei lá, se eu vendo um Rolex, mas não posso ter um Rolex, é um pouco mais difícil. Mas ainda assim, você sabe como é que o cara que compra o Rolex, ele se comporta, quem é esse público. Então, as duas coisas principais que eu acho é você conhecer bem o que você vende, tá? Porque vai te dar os insights e vai te dar também argumento para você transpor qualquer dúvida e conhecer bem o cliente que você vai vender. Então, assim, se eu conheço o produto e conheço quem vai usar meu produto, ou entendo, né, eu consigo fazer a conexão. Então, se eu conheço muito o produto, mas não conheço meu cliente, a comunicação talvez não seja efetiva. Conheço muito o cliente, mas não sei o produto, também não gera confiança. Então, foca em entender, aprender cada vez mais sobre o produto ou serviço que você vai vender, né? E aprende sobre o cliente, né? E digo a vocês que, assim, tem que ser um aprendizado, obviamente, no começo talvez meio forçado, né? Que você tem que aprender, tem que ir atrás, mas isso depois fica natural. A cada visita, a cada atendimento, você vai incrementando. Você conhece uma funcionalidade nova, um recurso novo, um argumento novo, conhece uma dor nova do cliente, né? Quantos clientes que eu apresentei que até não fecharam, mas que me deram vários insights para os próximos, né? Insights dos problemas que ele tem, insight das dores, insight de objeções que ele me fez que eu não soube contornar. Então, assim, no começo, aprenda sobre o produto, aprenda sobre o cliente. Eu acho que é o principal. E aí depois vem a questão de processo, né? Você aprender também como é que você junta e organiza tudo isso, para não ficar uma bagunça, né? Então, eu acho que produto e cliente, né? O mercado do cliente como um todo, tá? Quando eu falo cliente, não é só você olhar, poxa, o cara abre loja de 8 às 18, né? Ele vende, ele tributa. Não, não. Quem é o público dele, né? Como é que o mercado dele está inserido no bairro, na sociedade, né? Que associações, que entidades estão envolvidas. Então, de fato, se interessa pelo mercado e segmento do cliente que você vai atender, né? Hoje a gente simplifica, né? Porque tem a nova geração que gosta das coisas mais aparentemente mais rápidas, né? Mas todo mundo tem um tempo para usufruir daquilo que o mundo disponibiliza. Mas o que eu quero dizer é assim: o que você falou, se eu fosse sintetizar em 3 frases, seria o seguinte: esse cara é confiável? Emanuel é um cara confiável? Eu vou comprar o sistema, eu vou comprar qualquer produto ou serviço. Esse cara é confiável? Primeira leitura que faço como cliente. Segundo, esse cara entende do que fala? Eu estou conversando com ele. Terceiro, esse cara pode me ajudar? Então, se passar por esses 3 crivos, isso para uma próxima etapa é muito forte da gente avançar na parceria. Porque muitas vezes você pode vender um produto ou um serviço fantástico, mas você, da forma que o cara vai para vender, para forçar, para diminuir o ciclo da venda, isso afasta, nele tem um efeito contrário. Na época lá, quando a gente foi em Petrolina e outros clientes do Brasil, a vontade que a gente tem é vender o mais rápido possível, mas tem que ser de uma maneira em que o cliente se sinta, né? Passa por todos esses processos. Mas você falou um negócio aí que vou aproveitar. Você falou assim, teve clientes que você não fechou, né? Então assim, conta pra mim, conta pra gente, se for possível, uma venda que você perdeu, que você não conseguiu fechar, e qual foi o aprendizado que você teve desse cenário, dessa situação, e dizer assim, cara, isso não vai acontecer novamente. Deixa eu te dar um exemplo, se você me permitir. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Axel a primeira vez, ele trabalhava num cliente. Eu fui fazer uma apresentação de um BI. No bate-papo com ele, eu falei isso, ele riu, ele disse que não se lembrava. Eu digo, rapaz, quem apanha não esquece. Então, quando a gente foi fazer a demonstração do BI, eu não tinha me preparado na quantidade que eu normalmente procuro me preparar. Eu falo que para ensaiar, eu ensaiava 33 vezes uma apresentação para ficar tão automático que possa fluir. E nessa época, nesse dia eu não tinha ensaiado, acho que umas 12 vezes, 15 vezes. Aí eu fui fazer a apresentação para essa empresa que o Axon trabalhava. O Axon foi a pessoa que a gente fez a entrevista anterior e tinha um amigo em comum. Aí a gente fez a apresentação lá
E depois que terminou a apresentação, esse meu amigo foi me levar no hotel. E como ele é amigo do Axel também, ele fez assim, cara, no outro dia ele ia me levar para um outro cliente, para a gente apresentar. Aí ele me levando pro hotel, ele fez assim, cara, eu gosto de você, eu perguntei pro Axel se ele gostou da apresentação e tal. Ele chegou e fez assim, cara, o produto deve ser bom, mas o vendedor é fraco. Entendeu? O vendedor é fraco. Pronto. Aquilo ali pra mim, eu digo, cara, amanhã eu vou ver se eu me provo para ver se realmente, né, o cliente deu feedback, né? Então eu ensaiei as 33 vezes na madrugada, né? Terminei de ensaiar aí até umas 4h30 da manhã, 4h40, e o cliente era pela manhã. E eu fui na distribuidora, ficava em Arapiraca, e quando eu fiz a demonstração, o cliente fechou. Então, assim, eu digo, opa, então a regra funciona, o processo funciona. Né? Então, vamos manter o ritmo, nunca mais desacelerei, no sentido de estar sempre 33 ensaios para estar preparado. E foi exatamente o aprendizado que eu tive, né? De uma venda que eu no primeiro momento, estaria perdido se eu não tivesse dado feedback, perdão, se não tivesse recebido o feedback de um amigo em comum, e a gente está preparado para não perder próximas oportunidades, né? Porque cada dia que passa o mercado está mais competitivo. Mas me conta aí, se você puder, de um cliente que você não fechou e o que é que você aprendeu e colocou em prática e conseguiu reverter aí para novos clientes, quem sabe até o cliente anterior, né? Fechou. Assim, tem uma coleção, né? Tem vários, mas um que eu não esqueço, né? Não sei se o Axel falou, porque eu estava com ele, né? Então, vou dividir essa culpa com ele. E tem a ver com a preparação que eu falei das duas coisas, tá? Que é o produto e o cliente. A gente foi visitar uma indústria, né? E a gente, tanto eu como ele, até você, a gente veio do segmento de atacado distribuidor, a gente conhecia muito, profundamente atacado distribuidor. Apesar que eu também trabalhei lá, a gente tinha uma indústria. Mas esse cara é indústria pura e uma indústria de alimento, né? Então, o processo de indústria de alimento tem todo um contexto que eu não sabia, né? E aí, resumo da história, né? A gente foi com a cara e com a coragem, né? Chegou lá, indústria, né? E a gente mostrou só o que a gente sabia, e aí o cliente falou assim, certo, agora me mostra o processo da indústria, né? Nossa. E a gente não tinha se preparado, na verdade nem sabia, né? A gente não sabia nada, absolutamente nada. E eu não esqueço que naquela época, 2010, não tinha EAD, pelo menos na internet, e o EAD era no DVD, né? Então a gente tinha umas videoaulas, e aí tinha uma videoaula do módulo indústria. Tinha até um token, né? Parecendo um Para destravar, pendrive. para travar, né? Para travar, para evitar pirataria, né? Rapaz, chegou lá na apresentação e o cara falou, quero ver o módulo indústria, me fala sobre a indústria. Aí, cadê que ele não sabia falar? Aí eu peguei o DVD, botei o treinamento do módulo indústria. Meu Deus. Pro cliente? Passamos umas 2 horas Pro assistindo cliente? o treinamento. Passou pro cliente? Exatamente. Aí ficou eu, Axel e mais o pessoal do cliente assistindo, né? Aí a gente apagou as luzes e tal, o dono já saiu fora, né? Pô, vou ficar aqui nada. Rapaz. Então, assim, e detalhe, foi a primeira vez que a gente tinha assistido treinamento, né? Nem pra gente ter feito treinamento antes. Cara, vergonha total, né? Até porque é o seguinte, tinha limitações, né, no processo da indústria que a gente não conseguiria atender aquele cliente. Então, a gente deveria ter feito o diagnóstico antes, entender um pouco mais e tal, ou até ter feito perguntas antes da visita, Esse né? é o aprendizado, né? Então, cara, não, depois dessa, é o que você falou aí do treinar, depois dessa, até hoje, tudo que eu faço, né, minutos antes, ou horas antes, ou dias antes, cara, eu pesquiso bastante sobre o cliente, eu valido minha base, eu treino, né, eu vejo se está funcionando, eu vejo se tem internet, eu pego um backup, porque, de fato, aí, a gente pecou por não ter se preparado. Então, assim, chegou despreparado. Então, assim, não dá para esperar. É como você falou, o cliente dedicou ali um tempo para escutar a gente, mas a gente não estava preparado. Então, eu acho que é inconcebível você hoje, né, ir para o campo sem conhecer minimamente seu produto e o cliente que você vai atender, né?
Porque, assim, as taxas de conversões já são baixas, né? E você não se preparar minimamente. E aí, cara, isso para mim foi, tipo, foi um tapa na cara. Eu falei, isso nunca... E detalhe, ainda brincadeira, não vamos falar isso para ninguém, cara, nunca. Isso foi uma vergonha. E aí, assim, foi um aprendizado. Depois a gente, né, aprendeu bastante e a gente até vendeu para a indústria. A gente entendeu em que mercado se encaixava, né? A gente entendeu quais empresas a gente podia ajudar, com o que tinha. Então, isso obviamente fez com que também a gente se preparasse para todo o resto, né? Porque a gente vendia outras soluções, outros módulos, né? Eu até brincava aqui, cara, quando lançar uma coisa nova, eu quero ser um dos primeiros a vender, porque eu já quero aprender e botar em prática, né? Então, não ter me preparado o suficiente foi realmente problema. E aí também a questão até de pedir ajuda, né? Porque se você se prepara previamente, você sabe qual é a sua deficiência, pede ajuda, né? Então, preparação, né? Não tem jeito. É igual você vai para o jogo sem treinar, né? Então, assim, sem condição. Vai te dar uma cãibra lá no jogo, né? Pode dar uma diarreia. Então, assim, se prepara antes de entrar em ação, né? Tem muita questão até de improvisação, até se falou, né? A turma hoje em dia improvisa tal. Mas no caso da venda B2B, principalmente, é negócio, né? É negócio. O cara tem um tempo escasso ali para te escutar. Então, cara, tem que estar preparado para agregar principalmente. Pode ser que você não faça a venda naquele momento, mas você agrega ele vai lembrar de você, ele vai abrir outras portas, vai te comprar no futuro, entendeu? Ou te comprar outra solução. Então, se prepara que faz diferença. Uma das coisas que é muito importante, né, quando a gente vai vivenciando nesse segmento, é a gente conseguir gerar valor para o cliente no momento da apresentação, né? Porque quer queira ou não, a reputação chega primeiro do que a gente, né? Mas se a gente não conseguir gerar valor para ele, a chance dele não dar uma segunda chance é muito maior, porque o mercado hoje está muito mais competitivo, está muito mais ofertante, né? Então, se vê um cara, ou uma empresa, uma pessoa, né, o contexto, né, o conjunto da obra, ele consegue se destacar mais, isso acaba fazendo com que ele ganhe mais pontos e esses pontos acabem ajudando lá no final, né, para a tomada de decisão. Hoje, Emanuel, você começou como vendedor, eu vou falar agora quando a gente se conhece, você tem uma trajetória de vendas, né, desde a sua juventude, e quando você trabalhou na empresa que a gente trabalhou junto, quais foram os objetivos que você tinha estabelecido e, né, os sonhos, os desejos que você tinha, você conseguiu realizar e que você acredita que isso tem a ver com as vendas que você fazia, que pode ser compartilhado, é claro. Não, então, o primeiro ponto que a gente falou, lá em 2010, eu tracei que eu queria ganhar 10 mil, né? Meu salário era R$ 1.500 e eu tinha ganho, tipo, 3 mil tinha sido meu máximo, tá? Assim, até 2010, R$ 3.000 tinha sido meu ápice financeiro mensal. E aí eu falei, cara, 10 mil para mim é uma meta razoável aí para testar o quão eficiente eu posso ser em venda. Isso eu entrei em fevereiro, né? E aí, primeiros meses ali aprendendo, já vendendo e tudo. Então, a primeira meta que eu tracei, que parecia muito difícil, e realmente foi, né? Mas foi alcançada em novembro daquele ano, né? Mais ou menos 10 meses, eu atingi a renda, na venda, na verdade, que daria uma renda de 10K. Em dezembro eu repeti, né? De 2010. E aí a gente estruturou objetivos para 2011 e aí foi quando eu entendi que não era só o termo, né? Não era só aprender sobre o termo, aquela coisa toda. Era organizar o processo, a metodologia e também gerir melhor meu tempo para otimizar os meus resultados, né? Focar mais. Se eu quero resultados maiores, eu tenho que me organizar mais, né? Para atingir maiores resultados. Ou treinar mais, vamos dizer assim. E aí foi quando a gente começou a trabalhar muito a questão de gestão de tempo, né? Eu lembro que você me deu o livro lá da Tríade do Tempo, e a gente foi trabalhar missão pessoal, meta pessoal, né? Propósito. E aí eu entendi um pouco de que o que realmente era propósito, entendi o que era estabelecer metas pessoais. Para mim tinha sido só colocar 10 mil
e pronto, até porque 10 mil, na verdade, eu ia quitar um monte de coisa, né? Ia me organizar. E aí, quitei e me organizei, mas falei, cara, não está ainda suficiente. Eu acho que dá para aumentar isso aí. Então, em 2011, a gente estabeleceu, na época eu estabeleci que era para quitar o carro, né? Eu queria trocar o carro, eu queria comprar uma moto, né? Na época, acho que foi o primeiro sonho, assim, tangível que eu tinha, né? Porque eu queria comprar uma moto esportiva, né? Eu tinha moto, mas era uma motozinha pequena e tal. E a gente escreveu isso, compartilhou com o time, né? Eu coloquei que queria tanto a moto como quitar o carro, eu queria em setembro, que era meu aniversário. Então a gente estabeleceu isso ali final de 2010, era o projeto para 2011. No meio do ano, em junho, né, eu comprei a moto, quitei o carro também antes do previsto ali de setembro, né, de 2011. E aí percebi, você já tinha, né, compartilhado, falei, cara, é processo, estabelece a meta, como atingir, organiza tudo isso, coloca na sua rotina e a gente acorda para bater meta pessoal, né? Aí eu percebi que realmente isso funciona e dali a gente colocou outras metas, né? Metas tanto de quitar dívidas, formar reserva, de investir, né? Depois veio comprar outro carro, o carro zero, comprar o carro zero, né? Ir para Disney. Então, assim, Mais de uma vez, levar mais de uma amigos. vez no mesmo. Em menos de 12 meses, mais de uma vez, né? Com 9 meses eu fui, né? Eu fui a primeira. Levar os amigos também que não tinham oportunidade de amigos da infância que não tinham oportunidade nem condições de poder realizar, poder também vivenciar esse momento com eles, né? Ajudar a família, viajar com a família também, né? Proporcionar, né, momentos de experiências legais com a família. Então, assim, eu digo que uma das coisas que eu aprendi é que de quem consegue e quem não consegue, ambos querem, né, alguma coisa, só que um se organiza mais que o outro para conseguir. Então, assim, e aí foi a maior lição. Cara, quer alguma coisa? Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo tem desejos e sonhos. Agora, quem está se organizando para atingir? Né? Então, eu percebi que era só organizar. Né? Então, organizar com metas, com prazos, acompanhar, medir, né? Definir o quão relevante isso é, né? Também tangibilizar, né? A gente imprimir a foto, colocar no guarda-roupa, no banheiro, mentalizar aquilo, né? Então, isso tem um poder, né, da gente todo dia renovar o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? E de fato é por realização que a gente faz, né? Acho que o que a gente faz de trabalho é o meio, né, para a gente realizar sonho, conquista, as pessoas que a gente está em volta, ajudar pessoas, então. Olha, Isso quando você coloca dentro do processo, é esteira para bater meta e para realizar sonho. Emanuel, isso é tão forte, né? Eu já compartilhei isso aqui com a turma, né? Ó, não sei se você vai reconhecer aqui, ó. Lembro. Né? O Nokia 1100, o primeiro celular, quando eu entrei na empresa, comprei por R$ 199, R$ 300 no bolso para começar tudo. Tinha que comprar A empresa financiou o computador em 16 vezes com juros. E a gente lembrar disso, a gente lembra não com vergonha, sim com consciência de que isso serviu de escada para a gente superar. Tem uma pessoa também que a gente não pode. Eu acredito muito nisso e todo ano, até hoje eu compartilho virada do ano, eu mando mensagem para ele, porque eu sou muito grato a ele também, que foi o cara que criou a empresa, né? O Wagner, né? O Wagner, ele cresceu, se tornou uma pessoa muito bem sucedida, de forma merecida, e ele nos deu a oportunidade de a gente continuar crescendo, né? Então a empresa crescia, a gente crescia e fazia parte do crescimento. Então, se ele não tivesse essa visão, né, de poder proporcionar isso para quem realmente queria fazer a coisa acontecer, né, não seria injusto não lembrar dele. Né? Em tudo que ele fez sempre foi dado a oportunidade, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. Tem uma outra relíquia, né, vamos falar assim, que eu ainda tenho guardado, que é sua, parceiro. Talvez não está aqui agora, porque está lá no escritório. Na época que o Emanuel compartilhou aí o sonho de ter uma moto esportiva, eu disse assim, se você atingir o resultado dessa moto, eu te dou o capacete. Lembra disso, sobre? Sim, lembro. Eu te dou o capacete. Aí uma vez, não sei se era na Paraíba ou era em Natal, a gente foi visitar um cliente. Não, perdão. Você comprou uma moto,
Você comprou essa moto, ok? E você quis trocar por uma outra moto. Agora era uma Big Trail. Você tinha uma esportiva e Isso. você queria trocar numa Big Trail. Então era uma moto maior, um preço maior e tal, era seu sonho. Eu disse, se você bater a meta eu te dou o capacete. Aí a gente foi visitar um cliente. Aí esse cliente à tarde teve um imprevisto, ele não pôde nos atender. Aí a gente ia voltar pro hotel, a gente fez assim, vamos parar na concessionária. Aí Manuel morava, eu não me lembro, você já estava morando em Recife, homem? Eu Foi em estava em Recife, Natal, estava morando foi em em Natal Recife. que a gente Foi tinha. Natal, foi Pronto. Natal, é. Aí o Emanuel morava em Recife, a gente parou numa concessionária em Natal, eu disse assim, aí o Emanuel fez assim, homem, eu moro em Recife, eu digo, ô rapaz, se você não me fala, eu não sabia, né? A gente até brincou. Eu digo, vamos fazer um test drive aqui. Aí a gente chegou lá, já falou pro vendedor, né? Porque para não perder o tempo dele, ó, ele é de Natal, como ele é de Recife, para ele comprar de você, você tem que fazer uma diferença que vale a pena, né? Porque para ele pegar Aham. de Natal até Recife, ele, não, fica tranquilo, aí mostrou a moto e tinha a cor que você queria, era uma branca e tal, aquela coisa toda, fez cálculo, fez tudo. Aí o Manuel ficou se mexendo, tinha Monta, tira foto. isso. E você tinha condições de dar a entrada, parcelar e tudo, mas você só queria comprar se você tivesse com o dinheiro todo. Lembra disso? Isso. Aham. Né? Não, eu não quero dar uma entrada e parcelar, que isso estava dentro do seu orçamento, não, mas se fizer isso, eu digo, ó, então pronto, se você bater a meta e comprar a moto, o capacete eu lhe dou. E eu fiquei pensando, né? Ele não vai comprar, ele não vai querer um capacete San Marino, né? Ele vai querer comprar um condizente com o modelo, com a moto, né? É isso aí. Aí o que que acontece? Ele comprou a moto, né? Não é isso, homem? Só que você comprou em Recife, não foi, homem? Foi, eu acabei comprando em Recife. Comprou em Recife. Só que na época, ele comprou. Acho que você já tinha comprado o capacete. Acho que você já tinha comprado o capacete. Até porque eu falei, vou trocar a moto, vou trocar capacete, aí troquei tudo. Trocou tudo. E na época, ele tinha comprado um computador Sony Vaio, né, o modelo da época, o mais potente e tal, porque isso de uma certa forma causava um impacto também positivo, né? Um Sim. computador rápido, né, com bom desempenho, para a gente apresentar isso de uma maneira mais eficiente. Aí na época, quando a gente foi para Recife, você mostrou a moto, morava num apartamento próximo do shopping Center Recife, dava para ir andando. Aí você colocava a moto entre as duas colunas, porque você também tinha trocado de carro zero Isso lá aí. também. Aí, na época, você tava com Sony e a gente começou a trocar os computadores por Mac, né? Todo mundo sempre usava a mesma configuração, os mesmos computadores, né? As mesmas apresentações e tal. Se tava dando certo, para que a gente vai, né? É isso aí. Tava dando muito certo. Então, na época, a turma tava usando Mac e o Emanuel tinha comprado um Sony Vaio. E não sei se você lembra aí como é que foi a proposta, lembra? E aí, rapaz, vamos comprar um Mac e tal? Aí você diz, não, bicho, mas eu já tinha comprado o Sony Vaio e tal, computador bom, preço bom e tal. Quanto é o Mac? Ainda é mais caro. Aí tu vê, ixi, Mari, não vou fazer um negócio desse, rapaz, eu já comprei, né? O Manuel, a gente tem que aprender com ele também, pé no chão, tá certo? Eu te confesso que quem já passou por desafios financeiros, orçamentários, né? Já passei por isso também. A gente sabe, a gente valoriza, né? Isso, isso. Aqueles momentos que a gente valoriza, não. A gente não esquece aqueles momentos que a gente passou para não ter que passar de novo. Aí ele chegou e fez assim, não, acho que a gente tava na unidade, a empresa tinha uma unidade num prédio comercial próximo do shopping, né? Você morava próximo do shopping, o prédio comercial era próximo também do shopping, Sim, então sim, você sim. conseguia ir andando pro shopping, o escritório ficava também próximo do shopping. Aí a gente conversou e fez assim, cara, por que não compra um Mac? Não, porque eu já investi no Sony Vaio. Então eu digo, quanto é que foi? Aí você falou o preço lá, agora eu não me lembro. Eu disse, eu faço o seguinte, eu compro o seu Sony, não foi? Eu compro o seu Foi. Sony, para você não ter prejuízo, e pago a diferença do Mac, que é a compra do capacete. Não foi isso? O capacete virou um Mac, né? Na troca aí com o Vaio, né? Isso. Aí, até hoje eu tenho esse Sony Vaio.
Olha aí. Entendeu? E funciona. E Boa, boa. ele só roda no Windows 7, né? A gente pode botar o Windows mais novo, mas ele seria forçar demais o bichinho, mas no Windows 7 ele é uma bala até hoje. E esse computador funciona até hoje. Tem um filho de 12 anos, ele usou durante um tempinho, né? E depois eu troquei por outro computador, mas esse computador também tem um valor sentimental muito grande, porque também tem uma história, né? Quer queira ou não, foi uma promessa aí. Então toda vez que esse computador tá lá no escritório, que alguém precisa, ele é o backup. E eu digo, ó, cuida que aí tem um valor sentimental muito grande, porque tem uma história, né, de honrar aí as metas que a gente conseguiu conquistar em conjunto. E, ô, Bre, que mais? Aí você conseguiu realizar isso? Qual foi a outra coisa que você conseguiu realizar através das vendas, dos seus resultados e conseguindo. E que dica você passaria, né? Dessa sensação de conseguir realizar através do seu mérito pessoal, né? Porque quer queira ou não, você teve que ler, teve que treinar, teve que praticar, teve que investir em muitas coisas também para você continuar evoluindo. O que você compartilha aí com a turma? Assim, na verdade eu penso que, assim, cada um vai estar num estágio, né? Cada pessoa vai estar num momento de vida e cada momento vai depender aí, vai necessitar vamos dizer assim, uma atuação diferente de cada um. Eu tive um momento de ter que mudar, né? No caso da mudança na época da empresa que eu saí, as transições, obviamente, eu já fiz até outras transições depois. Então, isso exige uma adaptação, desde a adaptação a você viver num custo de vida diferente, readaptar seu custo de vida, né? Readaptar suas escolhas, aprender coisas novas, né? Não parar diante do que pode parecer algo muito difícil, né? No caso, por exemplo, termos diferentes, técnicas, nomes, livros, conteúdos. Cara, todo mundo tem capacidade de aprender, né? Acho que é um diferencial do ser humano. Então, se adaptar, né? Agora estão usando a palavra coachability, né? É. Então, seja treinável, né? Então, absorva. E se adapte, né? Obviamente. Então, assim, e aí, claro, você se adaptou, se ajustou, também não se acomode, né? Então, se adaptar não é se acomodar. Então, você se ajustou, se adapta àquela situação. Quando ela parecer confortável, aí você também tem que se movimentar porque alguma coisa está errada, né? Eu sempre eu teve uma reunião que a gente fez uma vez que eu falava, cara, eu costumo ter ciclos de transição de 4 a 5 anos. E quase que se cumpre isso, tá? Normalmente eu mudo de emprego, de carreira, assim, de empresa, né, de função, até de residência, em torno de 3, 4 anos. Né? Tem gente que muda de ano em ano. E aí eu sou desafiado. Então, normalmente eu sinto que eu estou estabilizando e eu falo, cara, se eu estou estabilizando, tem uma coisa errada. Né? Então, eu tenho que me desafiar de novo, e aí me desafiar a aprender coisas novas. Então, assim, primeiro, se ajusta para se adaptar numa transição. Busca elementos, pessoas, referência, né, cases de sucesso, replica o que tem dado certo, sabe? E não se acomoda, né? Então, eu digo que você tem que ser ambicioso sem ganância, né? Mas também tem que ser cauteloso, mas sem se acomodar. Então, assim, é o desafio, né? Você equilibrar aqui. Tem gente que não acredita no equilíbrio. Na verdade, equilíbrio pleno acho que nunca existe. Mas, cara, não se acomoda, mas também não duvida do seu potencial, né? Então, e hoje em dia está muito mais fácil você buscar referência, pedir ajuda, né? Tirar dúvida com quem já sabe, consumir conteúdos. Né? Eu acho que, como eu falei, de novo, eu acredito que tudo na vida é influência e escolha. As influências é só você dosar. Que influência que você quer e você precisa nesse momento, né? Então, procura essa influência, ajusta. Se tem coisa que te faz mal, evita esse tipo de coisa também, né? Porque isso vai dosar suas escolhas. Né? E aí, quando fala de escolha, vai chegar um momento que você precisa saber o que você quer também. Que tipo de objetivo, qual sua missão, seu propósito, né? Eu até brincava que, assim, missão e propósito com conta atrasada não dá, né? Com dívida, você está querendo pagar as contas. Então, primeiro, se organiza, se estabelece e depois vai atrás de objetivos grandes, sonhos, É. né? Porque quando você sistematiza tudo isso, sistematiza o aprendizado,
né? Sistematiza a evolução, entendeu? Não se acomoda. Tem uma coisa que na época, quando a gente contratava, né, cada colaborador, uma preocupação que a gente tinha era de fazer com que cada um tivesse pelo menos 6 meses do custo fixo em dinheiro. Lembra disso, André? Sim, sim. Né? Porque o cara que não tivesse 6 meses do custo fixo em dinheiro, por exemplo, se ele tem um padrão de vida de R$ 2.000, são 6 meses, 2 vezes 6, 12, ele tem que ter uma renda, perdão, ele tem que ter uma reserva financeira em dinheiro, não em patrimônio, de R$ 12.000. Se ele não tivesse isso, a gente falava que ele vive todo mês ansiedade e depressão, né? Porque ansiedade porque não vai conseguir pagar a conta, depressão porque não conseguiu pagar a conta. Pega isso durante 1 ano, 2, 3, a pessoa vai ficar doente e nem Sim. sabe porque ele fica doente, porque ele fica com esse tipo de sentimento que acaba comprometendo a saúde dele. Então, quando um colaborador, uma vez, quando a gente estava fazendo um treinamento com a equipe de venda de uma empresa, ele fez assim: o que é que define um vendedor de alta performance, né? Porque o termo, né, alta performance, top performance e tal, de um outro que ainda não é alta performance. Eu dizia, se ele não tiver 6 meses do custo fixo em dinheiro, né? Então o cara diz assim, não, mas ele bate meta e tal, mas ele não tem 6 meses, ele ainda não é de alta performance, porque ele vive sob um nível de pressão que ele pode prometer uma coisa que ele não consegue entregar, porque ele tem conta para pagar. É o que você falou, né? Tem uma brincadeira aqui em Goiânia, não é nem uma brincadeira, uma frase que eu vi aqui, que ele fala assim: seja como os boletos sempre vencem. Então, brincadeiras à parte, não deixa um boleto vencer, não, né? Consiga conquistar a independência para você ter essa liberdade de escolha. Então, muitas vezes as pessoas brincam com uma coisa que, de uma certa forma, isso não é para ser natural, né? Isso pode ser Sim. comum hoje, né? Existe uma diferença entre comum e natural, né? Comum é aquilo que você está vendo no dia a dia, mas o natural não é isso. É você ter liberdade, ter qualidade de vida, poder viver na sua melhor versão. Agora, Emanuel, uma coisa que queria saber de você. Hoje você está à frente de uma área comercial, né? Você é gestor de uma empresa na área comercial. Então você deu uma dica para quem está entrando na área de vendas. A gente está falando mais especificamente na venda B2B, né, de empresa para empresa, é aprender com quem já está fazendo certo, né? E intensificar isso para depois criar o seu estilo, mas você já tem essa trilha, não é um trilho, né? É uma trilha. E você agora que é gestor, qual é o desafio que você tem hoje, que você está conseguindo trazer resultado e qual é a dica que você passa para quem é gestor da equipe comercial? Assim, agora, como você falou, eu estou à frente de uma operação comercial de uma startup, né? Então, é também uma experiência nova, porque o estilo já por si só é diferente, né? O propósito da startup, o crescimento, as tecnologias são diferentes. Então, meio que eu estou também colocando em prática algo que eu já vinha estudando, experimentando, né? Mas, assim, de novo, sempre inclusive a gente trabalha com inteligência artificial para venda, né? Ainda assim, o que faz a diferença são as pessoas, né? Então, tanto do nosso lado como do lado dos nossos clientes, porque a gente tem solução para vendedores, né? Eu até digo que os métodos de venda eles continuam muito tradicionais, né? Não que o tradicional seja ruim, mas o nosso cliente está mudando. Então, se o cliente que eu atendo está mudando, por que eu vou ficar fazendo da mesma forma? Né? Então, assim, o desafio que a gente tem, e eu acho que quase todas as empresas têm, é pensar a venda de uma maneira mais evoluída, né? Porque o cliente já tem mais informação do que a gente quando a gente chega nele, o cliente tem pouco tempo para nos atender, menos ainda agora, o cliente tem milhares de prioridades, muita gente aborda ele, né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que fazer é investir muito nas pessoas, né? Capacitação do time, né? Mais do que nunca. Óbvio, vem desde você saber captar, contratar, né? Contratar pessoas alinhadas. Você vê que não mudou muito isso, né? Contratar pessoas alinhadas com o seu objetivo, contratar pessoas que querem vencer e tem sonho grande, desejo, né? Em venda, a gente diz que quem não gosta de ganhar dinheiro não deve estar em venda, né? Porque venda você tem que gostar de ganhar dinheiro, você tem que gostar de crescer, né? Então, começa na seleção das pessoas, né? Depois no treinamento e, óbvio,
com a escassez de mão de obra e também a falta de formação, não existe faculdade para venda, muitas empresas têm que formar o seu time. Então, eu digo que a seleção é um primeiro desafio. Ainda assim, você pode não selecionar os top performers, mas você pode formar pessoas de alta performance. Aí você tem que criar um ambiente, né? Obviamente, de desenvolvimento colaborativo, né? Fazer trilhas, fazer onboarding, fazer acompanhamento. Ó, aí, Né? rapaz, onboarding, fazer o embarque ali, pipeline, o recebimento, go né? to marketing, né? Até nisso, você vê que até nisso, no caso como a gente está em startup, até o vocabulário a gente tem que atualizar, né? A gente tem que se adaptar, né? Ao pitch, por exemplo. Então, até eu que já tem muito tempo vendendo, estou me atualizando na cultura de startup, na cultura das pessoas. Eu tenho 40 anos e eu sou o mais velho da empresa, né? Então, assim, você também saber lidar com esse time, que é um time que são os millennials, né? Muito ligado aí em redes, em tecnologia, às vezes com pouca interação de relacionamento, né? E aí você tem que se adaptar, né? Se adaptar para poder selecionar bem essas pessoas, estimular bem essas pessoas, sabe? Porque, como eu falei, no final são as pessoas que vão entregar o resultado, né? Você pode estruturar processo e tecnologia, mas ainda assim a base são as pessoas. Então, se você tiver uma boa estrutura para receber, para selecionar, né? Para continuar fazendo com que eles evoluam, né? Dando espaço para eles evoluírem, né? Dentro ou fora da empresa, obviamente. Então, é um desafio, né? Eu acho que pessoas é algo que ainda, né, mantém-se aí como desafio principal, porque o restante é muito mais processual, né? Às vezes a tecnologia ajuda, mas pessoas é o diferencial, né? Acho que você saber lidar com as pessoas, conversar com as pessoas, orientar, instigar as pessoas às conquistas, né? Isso foi, pelo menos, o que me fez fazer a diferença, porque, primeiro, alguém acreditou em mim, me deu oportunidade, me deu caminhos, tive exemplo, fui atrás. Então, assim, se você criar esse ambiente, né, você vai ter sucesso para vender qualquer coisa, né? E fazer as pessoas venderem, porque no final também, vendedor estimulado é que vende, né? Então, tem que ajudar o cara a vender, ajudar as pessoas a venderem. Olha, assim, você falou isso agora, me passou um filme na cabeça, porque é o seguinte, todo ano a gente sabe que a meta aumenta, né? Bateu a meta ou não bateu a meta no ano que vem vai ser maior, né? E a maioria das vezes o pessoal fica chateado porque a meta vai ser maior. Cara, você tem a certeza que um dia você vai embora. Uma das certezas que a gente sabe que um dia a gente vai embora, nós vamos morrer, tá certo? Sim. Então, assim, uma outra certeza é que quem trabalha na área de vendas, a meta vai ser maior ano a ano. Agora, uma das coisas que as pessoas que trabalham na área comercial acabam tentando canalizar é assim, nossa, a empresa está me cobrando uma meta maior, está me cobrando uma meta maior. Mas quando você tem uma meta pessoal, que é o que a gente já falou aqui, né, em alguns momentos, em 100% dos casos ela é maior do que a da empresa. Então, pode prestar atenção, quando você tem um sonho de ganhar 10, você conquistou 10, era mais do que a meta que a empresa estabeleceu para você, não é verdade? Exatamente. Quando você decidiu ter uma moto, né? Uma moto maior, a moto provavelmente não, foi um valor maior do que o que você ganhava por mês, né? Colocou como meta. Então, se você foca na meta pessoal, você tende a atingir o resultado da empresa. Então, quando você começa a colocar meta pessoal, ok, muito clara para você, então você vai focar naquilo. Então, muitas vezes, a maioria dos vendedores, o pessoal que trabalha na área de vendas, em que foca na meta da empresa, então tem algumas dicas, se você me permitir aqui, a gente trocando figurinha, né? Porque como a gente fez parte do mesmo time, era assim, cara, eu preciso saber qual é a meta do Emanuel que pode ser compartilhada financeiramente. Preciso saber qual é a meta do Axon, do Giovanni, do Orlando, do Janiel, do Roberto, né, do Fatinanz e companhia lá, nossa, bicho, é tanta gente, do Bícego. Aí se for falar, não tem muita gente, né? Mas assim, se a meta pessoal não tiver clara, a chance desse cara não bater a meta da empresa é muito grande. É muito grande. Por quê?
Porque o cara que define um vendedor de alta performance, de uma maneira resumida, são 4 tópicos. A gente tem que ensinar processo, técnica e discurso. Mas se o cara não tiver a mentalidade, ele não vai. Então, muitas das vezes, você deve lembrar disso, Emanuel. A gente contratava gente que tinha muito pedigree, né? Mas o cara não fazia o que precisava ser feito para bater a meta. E a maioria das vezes, quando a gente ia criar um vínculo com ele para saber qual seria a meta pessoal que pode ser compartilhada. Não é a meta pessoal que tem que saber qual era isso, não. Que pode ser compartilhada para a gente também se sentir comprometido a querer ajudar. Então, muitas vezes o cara, não, isso aí é muito particular, eu acho que é melhor isso. Então, às vezes não tinha, às vezes queria... como é que eu diria para você? Eu vi uma frase que para mim foi muito forte, que é assim: as pessoas que babam, não sei se é isso, né? As pessoas que babam, tem um termo assim, que cortejam, algo nesse sentido. É a mesma pessoa que, é a mesma pessoa que pode puxar o tapete. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas vezes, quando você quer trabalhar com uma equipe em que todo mundo tem uma visão de crescer junto, né? De crescer junto, eu me lembro muito bem quando você foi campeão de vendas mais de uma vez, os outros também já foram campeões de vendas, mas era uma competição saudável. Eu me lembro que quando batia, fechava uma venda, colocava lá hoje é o WhatsApp, né? Mas colocava no grupo lá, e aí? Vendeu? Nós já vendemos tanto, e aí? Não vai chegar nem perto de mim não pra ver se... Lembra disso? Sim, e aí, sim, cara? Terceiro lugar mesmo? Não, rapaz. Então, quando chega segundo, depois a gente volta a conversar. Lembra? Criava aquela brincadeira e todo mundo comemorava quando a gente, né, se reunia. Então, uma das coisas que eu vejo muito que nas empresas que a gente consegue contribuir é: o pessoal bate meta, o comportamento não fez mais do que a obrigação. Cara, a turma não comemora, a turma não festeja, a turma não reconhece, porque hoje o mercado está mais competitivo, técnicas tem muitas, livros, cursos, treinamentos, tem acesso a... Todo mundo tem acesso aos mesmos, né? Você não fica limitado, tem um treinamento que eu não consigo ter. Não, a turma consegue, de qualquer forma. A diferença é o seguinte: você vai fazer o que precisa ser feito para realizar aquilo que você se comprometeu. Eu vou te falar um negócio aqui muito particular, né? Que tem um negócio aqui também que está gravado até hoje. Toda vez eu procuro fazer backup. Toda vez. Eu troco de celular, mas eu só troco depois que eu faço backup para garantir que isso nunca mantenha o nível que a gente está. Às vezes a gente vai conseguindo realizar sonhos. E já vi pessoas que se sentem muito superior, se sentem muito né, na crista da onda e tal. E eu tenho uma preocupação muito com isso, porque meu pai é que falava, meu pai é que fala, né? Meu pai é vivo, ele fala assim: caixão não tem gaveta. Então, assim, cara, o que você vai levar são as amizades, as pessoas e tal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e eu tenho gravado 2 coisas com você, que foi o seguinte: quando a gente trabalhava na empresa que foi adquirida pela Maior, eu fiquei responsável pela integração comercial, né, que era capacitar na época as 55 unidades a venderem o produto que a gente vendia do jeito que a gente vendia, porque a gente vendia muito rápido, né? E a gente conseguiu fazer realizar isso, né, em um ano, onde historicamente toda empresa que foi adquirida por eles não dava lucro no primeiro ano. Palavra de um gestor que falou pra gente isso. Isso foi um desafio, né? Porque a gente queria aprender, que nem você falou, né? Cara, quem é que vende? Esse cara aqui bate meta, deixa eu aprender com ele. Como essa empresa já comprou muitas empresas, quando a gente topou o desafio de fazer a integração, era dizer assim: como é que a gente faz uma integração? Porque vocês adquiriram várias empresas até maiores do que a gente trabalhava. Então, para a gente aprender com quem já chegou lá, né? Eu me lembro muito bem quando um gestor pegou uma folha da impressora, colocou em cima da mesa e fez assim: do jeito que vocês quiserem. Eu achei isso um pouco indelicado, mas ele disse assim: nenhuma empresa que a gente adquiriu no primeiro ano deu lucro. Então, se eu te disser como tem que fazer, eu vou te induzir ao erro. Só que eu já tinha saído de Fortaleza, já estava morando em Goiânia, tinha as reuniões em São Paulo. Eu olhei assim, pensei para mim mesmo: cara, não dá para fazer um Ctrl Z não, porque, né, para voltar e tal, mas
Eu sou cristão, acredito que Deus, né, tem uma frase que sempre eu deixo gravada aqui no meu celular. Aqui é o meu papel de parede. Deixa eu mostrar aqui para você. O celular tá desligado, né? Então quando eu clico aqui, em tudo dai graças. Tessalonicenses. Então assim, isso para eu ter sempre consciência, né? Se a coisa tá boa, se a coisa não tá do jeito que a gente quer, em tudo dai graças, porque se a gente só dá graça naquilo que no momento tá bom, é fácil, né? Mas no momento que tá desafiador, né? Isso tem uma razão. E na época, eu voltei e disse assim, cara, o que é que eu vou fazer? Que eu não tenho nenhuma referência para fazer isso. E na época eu era comissionado, assim como você era. A empresa chegou e fez assim: olha, eu vou te garantir a tua média de comissão durante um ano, ok? Para você não comprometer isso, porque você não vai ser mais comissionado. Mas você vai ter toda a transição, né, para vir morar em Goiânia com status de diretoria e tal, pelos resultados que você trouxe. Eu digo, beleza, então vou mudar a minha família sem comprometer, né, a qualidade de vida e tal, né, porque eu ia viajar muito, ia viajar todo o Brasil, né, para atender todas essas unidades e enfrentar um desafio que era fazer a empresa ser lucrativa no primeiro ano, com meta e assim por diante. Deus abençoou, foi um case, né? Tanto que outras empresas que foram adquiridas nos procurou para mostrar como é que a gente fez, né? Isso virou um case muito positivo. E no outro ano, as unidades assumiram a meta maior. Aí o que eu imaginei? Opa, se assumiram a meta maior, a gente vai vender mais, nós vamos ganhar mais, a empresa vai ganhar mais, vai ter mais clientes satisfeitos, por tabela todo mundo entra na corrente do bem. Aí eu fui falar para saber como é que seria um modelo de remuneração variável, né? Porque já tinha um fixo e tal. Eles disseram que não teria nenhuma mudança. Eu disse, espera aí, deixa eu só entender a regra do jogo. A meta é maior, o desafio é maior, tudo é maior, vocês vão poder ganhar mais e assim por diante, mas a nossa contrapartida é que se a gente vai ganhar, vai trabalhar mais e a contrapartida é não ter nenhuma remuneração a mais, não que a gente não ganhasse bem, mas pela proporcionalidade, né? Se você, vamos falar em números, se você tem que vender 1 milhão e você ganha uma comissão sobre 1 milhão, se você vai vender 5 milhões e você não ganha nem 10% a mais do que você vendia com 1 milhão, essa conta não fecha, né? Sim. Existe uma razão, na época eu entendi a razão, porque teve um modelo lá que eles quiseram testar como é que era, eu disse assim, olha, não faz sentido a gente avançar num desafio na qual a gente vai ter um esforço maior, mas não vai ter essa contrapartida. Aí foi quando a gente entrou em contato com o vice-presidente, na época, hoje ele está em outra empresa também de tecnologia, o Ronan, você conhece também, um dos caras que eu também tenho muita gratidão e admiração, um cara realmente fora da curva. Eu acho que a gente vivenciou um dos melhores momentos da nossa vida profissional, né, ter convivido com pessoas realmente, né, espetaculares, né? Então, o que acontece? Quando eu fui conversar com ele, aí eu tive que falar para ele que esse ciclo não daria para continuar, né? Isso os marmanjos não era chorando, era um cisco que entrou no olho, um cisco que entrou, aí ficava lacrimejando, não sei porquê, e o cisco entrou nos 2 olhos ao mesmo tempo, entendeu? Aí, nessa hora, a gente se abraçou, agradeceu tudo isso e tal, e eles fizeram a proposta para ir para São Paulo, eu disse que a decisão, estava sereno com a decisão, e ele pediu isso foi numa segunda-feira, e ele pediu para aguardar até sexta, não avisar para ninguém. Aí na sexta-feira fizeram uma surpresa, né? Minha esposa estava lá, meu filho estava lá e tal. E o Emanuel estava lá, né? O Emanuel estava eu não sei se você estava em Recife, né? Eu não me lembro onde é que você estava, né? Mas não é de Goiânia. E você foi até lá para a gente se encontrar, né? Presencialmente, se abraçou. Aí o mesmo cisco, né? Entrou no olho novamente aí, era no meu olho e no do Ronan, aí entrou agora do mesmo cisco seu, né? De vez em quando tem esses ventos que aparecem aqui em Goiânia, ficou muito marcante. E tem quando a gente teve essa despedida, tem um áudio aqui, a Rose não tá aí não? Rapaz, ela tá no outro quarto com o Davi. Ah é? Tem um áudio aqui,
Não sei se... Eu queria pedir a permissão dela, né? Mas você é o marido dela, eu só posso se você permitir. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Pera aí. Aqui. Aqui, ó. Tem uma fotinha do Davi. Só que ele deve estar, né? Bem mais... Isso aqui foi em 2017. Aí aqui... Tem uma mensagem dela. Aqui é a Rose. Aqui, ó. Aqui é a Rose. Esposa do Emanuel. Tá vendo que tem sobrenome, tá vendo? Sim. Aí ela mandou uma mensagem. 2017. E ela mandou um áudio. Mas eu só posso colocar o áudio se você permitir. Pode ser? Coloca. Então, pode colocar. Quando a gente tomou a decisão de não continuar nessa empresa, não porque a empresa não era boa, não porque ela foi adquirida pela maior e ela deixou de ser boa, nada disso. Foi porque um único fator, o único. Tenho grandes amigos até hoje, né? E a gente sempre se deu bem até hoje e tal. Mas o único fator foi de ter criado teto para o crescimento, né? Então aquilo que tem uma frase que eu aprendi com um amigo meu lá de Fortaleza, ele fala assim: você não tem a vida que merece. A maioria das pessoas falam isso, né? Você tem a vida que merece. Não, ele fala da seguinte forma: você não tem a vida que merece. Você tem a vida que suporta. Entendeu? Então eu achei isso muito forte na época. E isso fez com que eu tomasse a decisão. Porque eu não ganhava mal, você também não ganhava mal. Tá certo? Mas se a gente tem condições de ir para o próximo nível e aquilo cria um teto, então a decisão é sua de querer aceitar essa situação. Então, se eu não me engano, mudou a regra, né? Agora não é mais dessa forma. Mas isso aqui, ó, eu tenho guardado. Eu troquei de telefone várias vezes, mas a gente sempre fez o backup. Porque além do Emanuel ter do lado, a gente dar um abraço e tal, pegar o cisco no olho e tal, tem um áudio da Rose, a esposa do Emanuel, né? Que a gente tem uma preocupação muito com o vínculo familiar. Posso passar? Posso colocar o áudio aqui? Pode dar o play. Então vamos lá, compartilhar aqui. Oi, Carlão. Tô aqui pra te desejar muito sucesso. Peraí, deixa eu colocar. É porque hoje, com esse recurso de fazer muito rápido, a gente já deixa no 1.6, 1.5 ou 2. Mas deixa eu colocar na velocidade correta. Tá aqui a Rose, manda um abração aí pra Rose. Né? Ela é fantástica. Né? Tenho muito saudade daqueles eventos que a gente se reunia, todo mundo, né? Nos resorts e tal. Mas vamos lá, vou colocar o áudio da Rose aqui. Vamos lá. Rose é a esposa do Emanuel. Quando eu saí da empresa, o Emanuel foi para lá, em Goiânia. A gente, né, teve uma despedida presencial. Ele morava em Fortaleza, mas quando soube dessa saída, foi lá para a gente se confraternizar. E depois que eu voltei para casa, tem um áudio da Rose, que é a esposa dele, que está marcado até hoje aqui, 19 de maio de 2017. Esse é o áudio. Posso colocar? Manda. Então vamos Coloca lá. Aí. Oi, Carlão. Tô aqui para te desejar muito sucesso e te agradecer por todo o apoio e confiança depositada em Emanuel. Você foi fundamental para ele chegar onde está até hoje. Obrigado por todos os conselhos, todas as palavras de incentivo, todos os ensinamentos, enfim, tudo que você fez por ele até hoje. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela amizade e que você seja muito feliz. Era para ser um vídeo, mas infelizmente eu sou muito ruim nisso e sou muito tímida. Mas vai um áudio assim mesmo. Valeu, obrigadão por tudo. Pronto, então isso aqui tá gravado com backup, com tudo, porque isso aqui tem mais valor do que muita coisa que a gente já viveu financeiramente, né? E sim. Agradecer, Manuel, por toda a experiência, por toda a vivência que a gente teve a oportunidade de nessa trajetória, né? A gente conseguiu realizar muitos sonhos pessoais, financeiros. Tive a oportunidade de conhecer a sua mãe, né? Sim, não sei se a memória tá boa, você falou que ela era empregada doméstica, não era isso? Isso. Me criou assim, lá na infância, né? Empregada doméstica lá no Rio de Janeiro. Né? Teve a oportunidade de a gente ir na casa dela, né? Numa casa mais simples, e você conseguiu aí, né? Conseguir evoluir e tal. Então, eu acho que isso aí é o que vale muito para todo mundo que tem a oportunidade de conquistar através da meritocracia, né? Trabalhar numa empresa que dá oportunidade para a gente crescer, isso tem muito valor.
Por isso que quando a gente decidiu abrir uma empresa, o propósito é ajudar as outras pessoas a conquistarem a independência financeira através do seu trabalho, né? Então isso dá muita dignidade, dá muita, como é que eu diria para você, dá muita honra, né? E Sim. quando isso incute na sua mente, no seu espírito, aonde você for, você vai trazer o resultado, porque você sabe que consegue. E queria escutar de você aí qual é o recado, o que é que você pode passar aí para a turma que está assistindo a gente aí, o que é que você pode compartilhar, né, para que as pessoas também acreditem, possam realizar seus sonhos também através das vendas, né? Porque aqui você, desde o começo, a gente sempre focou que a meta pessoal é maior do que a da empresa. Então, se a gente foca na meta pessoal, em 100% dos casos a gente supera da empresa. Então, se a gente tem essa autonomia de trabalhar numa empresa que nos dá oportunidade para isso, só depende da gente, né? E da nossa confiança em Deus e no nosso trabalho. Quer compartilhar mais alguma coisa aí, Ombre? Não, assim, acho que é tudo muito, muito bacana, porque é realmente a história que a gente viveu, né? Então, isso, a gente está falando o que de fato a gente vivenciou e, obviamente, a gente não sabe ainda os desafios que vêm pela frente, mas pegando um pouco de tudo que a gente experimentou, e hoje, óbvio, que eu tento replicar isso aonde eu estou, a gente estabeleceu, inclusive, como missão, né, da nossa área comercial, né, da Neurons, a operação que eu estou à frente hoje, né, e isso a gente treina todo mundo, inclusive no primeiro dia, e reforça, né, nos treinamentos também, que a nossa missão é realizar sonhos, né? Então, o nosso comercial, a gente quer realizar sonhos desse time, obviamente, e de toda a empresa, até porque toda empresa depende de venda, né? Então, a venda, obviamente, é o motor de todo o negócio. Então, se as pessoas, né, puderem focar no seu sonho, né, e usar o que elas fazem hoje, o que elas têm de capacidade de aprender, de evoluir, para realizar, onde quer que esteja, qual empresa for, o tempo que tem, a experiência que tem, foca no seu sonho, né? E com certeza, obviamente, se você se organizar para isso, você vai realizar. Eu até brinco que teve um livro que marcou muito, inclusive foi a história que deu origem para o nome do meu filho, né, que é Davi. Não foi nem a história bíblica, apesar de ser uma história bíblica, mas tinha um livro lá do Malcolm Gladwell, que a gente foi para um evento, né, que era Davi e Golias, a arte de enfrentar gigantes, né? Então, toda vez a gente vai se deparar com um gigante e a gente se sente pequeno, né? Seja o sonho é muito grande, a gente está vendo muito distante, seja eu não sei fazer, né? Eu não domino isso, né? Assim, acho que o ambiente nos prepara, né? Agora você tem que dar o passo, né? Então, tem que acreditar, tem que ter sonho e, obviamente, tem que ir atrás para realizar, né? Então, eu acho que não tem limite, sabe? Hoje eu, pelo menos, enxergo assim, não tem limite para o que você quer aprender, não tem limite para o que você quer chegar, onde você quer chegar, né? Então, acredita e vá atrás, entendeu? Porque na venda é o mais fácil de você provar e ser reconhecido, né? Então... Não importa se tem segundo grau. Não importa, exatamente. Se veio de Esperança na Paraíba. O resultado é o mais... claro, você tem que se preparar, tudo, não vamos tirar o mérito de certas qualificações, mas a entrega, né? Entendeu? O que você entrega, o que você executa no final é que vai te dar o resultado. E você pode evoluir e aprender. Então, tenha sonhos e vá atrás deles, use tudo que você tem, né, e aprenda com quem sabe, né? Então, não duvide. Eu acho que a turma fala aí, tem essas palavras aí, tudo começa em você acreditar. Então, primeiro acredita, mas não deixa de realizar, né? Vai atrás, faz o que tem que fazer, né? Pede ajuda, conversa. Eu acho que materiais como esse, discussões como essa, podem ajudar, né? Podem abrir a mente. Isso espero que seja parte da influência positiva que a gente quer levar para as pessoas, né? Então, estamos juntos, que precisar pode chamar, né? Espero que a gente possa ter outros encontros. Parabéns aí também pela sua dedicação em capacitar pessoas, transformar pessoas, né? Dar o exemplo. Foram coisas que serviram para mim e servem até hoje,
né, que eu trouxe comigo, que eu aprendi com você. Então, continua também aí compartilhando com a turma essa experiência, convidando outros parceiros e colegas aí de jornada, né, e ajudando a inspirar mais pessoas, né? Acho que é muito bom esse trabalho que você está fazendo também, tá de parabéns. Deus está conosco nessa jornada, a gente quer agradecer aí a cada um que participou e ainda continua participando na nossa trajetória, né? Então, quer queira ou não, a gente aprende também com o Emanuel, com o Arcos, com o Giovanni, com o Fatinanzi, com o Orlando, com o Roberto, com a Fernanda, com a Nívia, nossa senhora, com a Rose, tem tanta gente que a gente teve a oportunidade, com o Emanuel também aqui, você, com o Barros, o Demas, né, o Wagner e tanta gente, o Ronan e tal. Tem muita gente, né, que a gente agradece por ter. E diga-se de passagem que aonde estou hoje tem influência, porque foi fundada por um ex-colega, né? Nossa, pelo André. Gente, né? Boníssima. Engraçado que outra dica que eu dou pro pessoal, né? Não menospreze ninguém, porque, por exemplo, o novato que entra na sua sala um dia pode ser seu chefe, né? E pode criar um negócio, pode ser seu sócio, pode ser seu amigo, né? Então, cultive bons relacionamentos, né? Tanto você como eu e até os nossos colegas aí de jornada estão onde estão também agora pelas influências, pelos encontros, né? Então, valorize as boas influências, seja uma boa influência para alguém, né? Então, com certeza isso vai ter impacto positivo na sua vida e na vida de outras pessoas, né? Sem dúvida. Eu encontrei com o André lá no Vale do Silício, tá? Com o tempo que eu passei lá, ele estava lá, então já era um cara visionário, até na época que tinha uma feira do segmento atacadista distribuidor em Pernambuco, né? Então ele sempre falava aí de crescer, de evoluir, se desenvolver, e sempre foi um cara muito também determinado, né, a melhorar de vida. É um vira-lata, né? Veio de família humilde também, então é um vira-lata que quer crescer, continuar. E é mais um Davi aí enfrentando o Golias. Exatamente. Né? Bom demais. Somos Davi, sempre vai ter um gigante para gente derrubar. Vamos em frente. Manuel, obrigado mais uma vez aqui pela disponibilidade. Fica com Deus. Manda um abraço para Rose, manda um beijão aí pro Davi, né? O Davizinho, deve estar um Davizão agora. Já tá com quantos anos? Tá com 5, quase 6. Tá esticando aqui, pulando para todo lado, é energia. Graças a Deus está com saúde. Bom demais e parabéns aí, né? Eu sei que você está mudando de residência, sem dúvida para uma residência melhor, né? Porque você sempre foi um cara que procurou sempre melhorar. E que Deus abençoe você nessa nova jornada e conta com a gente na hora que você precisar. Tranquilo? Abraço também para você e para a família. Obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez pela iniciativa. E tamo junto. Precisar, só falar. E quem quiser me chamar também, tamo junto. Manda dúvida, pergunta. Estamos aqui para contribuir. O pessoal pede para quem quiser aí se inscrever no canal, né? E para a gente sempre que compartilhar esses bate-papos aqui no Prosa de Campeões, para vocês também absorverem aí alguns insights para ajudar aí para o próximo nível, né? Eu acredito que venda não é só processo técnico e discurso, isso é muito importante, mas se a gente não tiver a questão da mentalidade, né, de saber que é difícil, é desafiador, mas vale muito a pena de conquistar através do seu próprio mérito, da sua própria dedicação, isso cria uma corrente do bem, né? A gente ensina os outros a conquistarem também, até de forma natural, porque você aprendeu dessa maneira. Então, quem puder, se inscreve aqui no canal, no Prosa de Campeões, clica aí no sininho, o pessoal sempre pede para a gente lembrar isso, para que a gente possa, assim que tiver outras prosas com outros campeões, vocês estarem também recebendo aí o mais rápido possível. Beleza? Manuelzão, obrigado mais uma vez, fica com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu, forte abraço, tamo junto. Tchau. Tchau.